I feel unhappy. I feel so sad. I have lost the best friend that I ever had. Ao criar esse canal, o meu principal objetivo era fazer com que as pessoas fizessem perguntas a si mesmas, a fim de descobrir o que precisariam fazer para que chegassem a um patamar elevado de desenvolvimento pessoal. Muito bem, quando eu abro a comunidade para pedir sugestões de temas, no começo do canal, as sugestões eram para falar de mulher, eram para falar de coisas superficiais, que sim, eram importantes a gente desenvolver e discutir. A gente conseguiu desenvolver, conseguiu discutir e conseguimos também desapegar, que por incrível que pareça é um dos temas do podcast de agora. Porém, conforme o tempo foi passando, eu percebi que os inscritos deste canal estavam melhorando a sua dicção, estavam melhorando os seus objetivos, estavam pensando nas coisas mais importantes que regem realmente a vida deles. E quando eu, por um motivo aí de talvez nostalgia, de trazer as origens do canal, pedir sugestões de temas, me veio bastante temas verdadeiramente interessantes. Eu já fiz um vídeo, postei, porém teve um problema no YouTube e o YouTube removeu o vídeo. Eu estou editando ele nesse momento e vou colocá-lo no ar daqui a pouco. Agora é 4h21 da manhã do dia 17/4 de 2020. Muito bem. Desta vez eu vou gravar este podcast respondendo o confrade Loner Wolf, que fez várias indagações em apenas um comentário. Eu fiz uma observação no bloco de notas aqui do meu computador, coisa como parecido com uma redação, quando você faz uma redação, quando você está escrevendo alguns pensamentos também, né? E vou ler vou discutir alguns pontos para os senhores. Espero que ao fim desse podcast as dúvidas do nosso camarada e dos senhores também, que devem ser as mesmas, consigam ser sanadas de alguma forma, ok? Muito bem. Primeira indagação do Loner é distanciamento emocional. Como se manter desapegado? Muito bem. Desapego. Por que é necessário nós desapegarmos de absolutamente tudo que não está no nosso controle? É assim. É necessário você ser desapegado, pois você só tem controle de si mesmo. Você só tem controle da sua vida. Você não controla absolutamente nada aí fora. Um exemplo bem chucro é um carro que você comprou e parcelou em 48 vezes. Está pagando o carro, está fazendo a manutenção do seu carro e de repente você estaciona seu carro, vai fazer uma coisa, quando você volta o ladrão já levou. Você se apegou àquele bem, você tem amor por aquele bem, mas a qualquer momento você pode perdê-lo. Você tem que ter consciência de que a qualquer momento você pode perdê-lo. Então, ao invés de me apegar emocionalmente a um bem, por que não colocar o seguro desse bem para que, se acontecer algum problema, eu consiga recuperá-lo, pelo menos o dinheiro desse bem, né? Quando você se apega a uma mulher, por exemplo, você se entrega de corpo e alma e cria uma relação forte de paixão, de amor por ela, você tem que saber que por alguma fatalidade ela pode vir a falecer. Você tem que saber que por algum comportamento dessa mulher, alguma escolha dela, ela pode simplesmente deixar de gostar de você e procurar outra pessoa. Simplesmente pode te trair, ou pode quebrar, rasgar o seu coração, fazê-lo em 2 pedaços sem motivo nenhum, porque as pessoas são más e muitas vezes a maldade não tem motivos para fazer a maldade, ele simplesmente faz porque ele é mau. Então nós não podemos nos apegar a absolutamente nada que não está no nosso controle. O que está no nosso controle, sim, nós temos que ser apegados a nós mesmos, porque nós controlamos todas as nossas ações, entenderam?
Então o segundo ponto que eu destaco aqui é: sabendo que você não controla o universo, ao criar relações, tenha um ponderamento, pois a imperfeição gera cautela e cautela te faz agir com razão, entendeu? Tudo você tem que ter cautela. Quando você não tem controle sobre uma situação e quando você tem controle, você tem que ter cautela do que você está fazendo, porque daí a razão entra no controle e ela costuma investigar muito bem. A emoção faz você agir por impulso, muitas vezes. Faz você agir com euforia. E isso pode te quebrar de uma maneira que você talvez não consiga juntar mais os pedaços. Entende? Aí você faz uma outra indagação. Como me afastar de pessoas levianas? Bom, Loner, o ideal é você nem começar uma relação com pessoas desse tipo. Mas eu sei que hoje em dia eles estão disfarçando muito bem, né? Quando você menos espera, a pessoa mostra a verdadeira face, mostra os verdadeiros objetivos, né? Então é por isso que a cautela, que eu citei no segundo ponto, é ainda mais necessária. Porque você deve, toda vez que você cria uma relação com uma pessoa, uma relação de amizade, uma relação de até coleguismo, que eu acho bem fraquinho, o tal do coleguismo, ou qualquer outra relação que você tenha, você precisa ter cautela, precisa analisar. Por quê? Porque a cautela, vou repetir, a cautela faz você usar a razão, e a razão, cara, é uma excelente investigadora. É a sua mente que está funcionando, não é mais o seu coração. O seu coração está ali para amar, ele não está ali para pensar. Então, você tem que tomar uma decisão. Muito bem, eu vou tomar uma decisão. Eu preciso fazer tal coisa. O que eu tenho que usar para não fazer nenhuma cagada? Para ter respaldo em tudo que eu for fazer? Para tomar uma determinada decisão? Eu preciso usar o quê? A razão ou a emoção? O que pensa? E o que age por impulso? É a razão. A razão age com cautela e a emoção age por impulso. Então você sempre tem que usar a razão para tomar decisões. Entendeu? Mas e se eu já comecei uma relação com um leviano? Como é que eu faço para sair dessa? Porque eu estou te falando isso agora, mas, por exemplo, vai que você já tem a relação com essa pessoa, né? Então você tem que ocultar as suas intenções. Um leviano, cara, ela é uma pessoa sem escrúpulos. Ela é uma pessoa que não tem consideração nenhuma por você. Não tem respeito nenhum por você. Uma pessoa leviana, muitas vezes não. Ela não te respeita em nenhum momento. Entendeu? Então você tem que ocultar as suas intenções. Uma pessoa que não tem consideração por você jamais deve saber os seus planos. Jamais. Seja eles quais forem. Entendeu? Quando a pessoa perceber que você não tem um objetivo claro, o foco dela em você perde a graça. A pessoa olha pra você e fala: esse cara aí não quer nada com nada. Não tem nenhum motivo pra gente derrubá-lo. Não tem glória nenhuma, é a mesma coisa de bater em bêbado, né? Eu não provo nada batendo em bêbado, a não ser a covardia, ou sei lá, alguma coisa assim. Entendeu? Então, por isso que quando você entra, por exemplo, numa empresa, quando você entra numa faculdade, quando você entra sei lá, em alguns relacionamentos, quando você entra numa conversa casual, você jamais deve dizer os seus objetivos. Jamais. Isso não interessa para as pessoas. E poderá interessar se o objetivo delas forem quebrar você ou forem se aproveitar de você. Então jamais fale os seus objetivos por aí, tá bom, Loner? Tô com uma tosse, já tem uns dias, eu não sei o que eu faço para parar isso aqui. Aí você faz mais uma indagação, né? É o quinto, a quinta indagação. Como eu respeito sem ser respeitado? Não respeite, não fale e não interaja. Se você sabe que alguém não lhe respeita, jamais volte a falar com esta pessoa. Nunca, em hipótese alguma, tente conquistar o respeito de alguém. Quem que é essa pessoa aí que você quer conquistar o respeito? É um rei? Que importância é essa que você tem que conquistar? É de responsabilidade de cada um saber se alguém presta ou não, cara. Entendeu? Você vai ter que conquistar a minha confiança. Olha, mas que autoridade é essa que eu imponho sobre uma outra pessoa? A pessoa vem fazer negócio comigo, não, você tem que me conquistar, você tem que me convencer. Não, meu filho, eu tenho que saber se essa pessoa presta ou não, se as intenções dessa pessoa é boa ou não, eu tenho que investigar.
Quer dizer que a pessoa, além de estar trazendo a boa vontade de te respeitar, você ainda tem que ser conquistado. Esse respeito tem que ser conquistado. Chega eu ali, com o maior respeito, conversando com o Loner, e ele me dá um freio e fala, não, você tem que conquistar o meu respeito. Ora, mas não é de função do Loner me investigar, saber se eu sou uma pessoa dignamente respeitável, se eu sou fiel, se eu sou honesto. Vai que eu tô mentindo. Eu conquisto o respeito por um momento, depois te dou uma facada. Como é que você sabe disso se você não me investigar? Entenderam? É mais ou menos por aí que eu enxergo as coisas. É óbvio que é a minha visão das coisas, tá? Muito bem. A maior prova de respeito que alguém pode lhe dar é analisar você antes de criar uma relação. É o que eu acabei de dizer. Quando você vem conversar comigo, quando você vem querer ser meu amigo, quando você vem querer fazer um negócio comigo, é minha função te investigar. É minha função saber as suas intenções. Por mais que você as oculte. Quando eu tô falando de intenção, eu tô falando de intenção no caso de relação pessoal. Não de objetivos de vida, negócios, essas coisas. Negócios também. Tá? Negócio também. Nós estamos falando aqui de relação pessoal, não estamos falando de negócio. Negócio é papo para outro podcast. Tá ok? Eu preciso analisar. Nos negócios também, mas aqui na relação pessoal você precisa fazer uma análise diferente daquela. Você precisa analisar a pessoa porque você mostra que você é um cara cauteloso, que você tem muito a entregar para aquela pessoa. Quando você, por exemplo, quando você vem me analisar, Loner, para ver se você pode confiar em mim, automaticamente a minha mente vai pensar o seguinte: não, ele tem muito conteúdo, esse cara tem muito para me entregar, porque ele tá me analisando, ele tá se prestando ao serviço de gastar energia, gastar tempo para ver se eu sou essa pessoa realmente, se eu sou quem eu digo ser. Quer dizer, vale a pena criar uma relação ali. Agora, a grande questão é, quem faz isso hoje em dia? Ninguém. Tá? Ninguém faz isso. Ao tentar conquistar algo em alguém, no caso, o respeito ou o amor verdadeiro de uma donzela, você dá uma importância para essa pessoa que talvez ela não tenha. Entendeu? Quando a pessoa diz para você assim, você tem que conquistar a confiança dela, que você tem que conquistar o respeito dela, que você tem que conquistar o amor dela, no caso da mulher, se você tentar fazer isso e for bem sucedido, você pode se frustrar muito lá na frente ao descobrir que essa pessoa não era digna daquilo tudo, daquela conquista que você se prestou a fazer. Entendeu? Então quando a menina chegar pra você, os caras aí que querem ter relacionamento, falar que você tem que conquistar ela, meu amigo, vai embora, vira as costas, vai embora. Quem é você, meu? Quem é você, meu? Eu tô aqui me prestando, me colocando, me arriscando, me colocando, aí você ainda acha o quê? O que é que você tem de tão interessante assim que eu não tenha? As pessoas não são iguais, como dizem as leis de Deus, né? A gente sabe que não é, que tem suas diferenças, mas é o jargão que eles usam, né? Podemos usar isso contra eles. Tá entendendo? Se você dá importância demais pra pessoa, você tá inflando o ego do cara, você tá validando ele, e você tá se invalidando, você tá se colocando numa posição abaixo. E eu falei no último podcast que tá indo ao ar aí, ou que tá ao ar, não sei, já deve ter ido, que você não pode se colocar em segundo plano. Nunca. Você tem que se colocar em primeiro plano. A pessoa que tá comigo não aceita ficar em segundo, então ela que vai embora. Você não nasceu pra agradar ele, você não nasceu pra agradar ela, você nasceu pra agradar você. Entendeu? É simples assim. Minha linha de pensamento. Indagação número 6. Como me impor de forma objetiva? Olha, simples. Essa aqui é muito simples. Sabendo quem eu sou e o que eu quero fazer da vida. É simples. Sabendo quem é você, sabendo a sua principal identidade e sabendo o que você quer da vida. Não importa o que você quer. Não importa quantas dificuldades vai ter. Não importa o que os outros vão achar. Se você começar a pensar no que os outros vão achar, no que os outros vão pensar, começar a querer disfarçar a sua identidade, você não vai conseguir se impor em lugar nenhum. Porque quando você precisar se impor, você não sabe qual personalidade usar. Você não sabe o que defender. Entendeu, Loner?
mais ou menos isso aí. Deixa eu ir para outra indagação, a número 7 e a última. Como desenvolver minha motivação pessoal verdadeiramente? Muito simples, sabendo que meu sucesso ou meu fracasso permanente depende apenas de mim. Por que eu estou falando de fracasso ou sucesso permanente? Porque nós vamos ter sucessos e fracassos temporários na vida. Isso aí é natural, muito natural, tá? Agora, o que não pode ter é um fracasso permanente. Isso não pode acontecer. Sucesso permanente, sim, né? Mas ambas as duas dependem de você, só de você. No ato permanente só depende de você. Alguns fracassos temporários podem depender de fatores externos. Isso já aconteceu comigo, por exemplo, né? Mas ainda assim eu tinha um pouquinho de culpa. Então dependia de fatores, foi culpa de fatores externos, mas também culpa minha. Então nada, até nos fracassos e sucessos temporários você tem um certo controle também, tá? Mas no permanente, cara, permanente só depende de você, único e exclusivamente de você, porque é a vida inteira. E durante a tua vida tu tem que saber o que tá fazendo. E então assim, sabendo que meu sucesso e meu fracasso permanente depende apenas de mim, e que para mim eu sou a pessoa mais importante da face da Terra, sem ego inflado, mas meus objetivos são sempre as prioridades, cara. É simples, tá? Sem inflar ego. Eu sou o cara mais importante, ninguém presta, eu passo por cima. Não é isso. Quando eu tô falando que você é a pessoa mais importante na face da Terra, eu tô falando para você focar nos seus objetivos de vida, no seu prazer, na sua alegria, na sua liberdade, no seu caminho. Óbvio, como eu falei no podcast que tá no ar aí, as pessoas, tem gente que é importante na Terra, tá? Tem gente que é importante, mas isso não te faz menos importante do que elas. Entendeu? Aprenda a diferenciar essas coisas. O fato de alguém ser importante não faz você menos importante que ela, tá bom? O fato dela ter objetivos mais claros e mais altos que o seu não faz os seus objetivos serem insignificantes, tá bom? Muito bem. Eu espero que eu tenha conseguido responder as suas indagações. Se eu não conseguir, ou se você tem alguma dúvida em relação a qualquer indagação dessa que você fez para mim, eu gostaria que você viesse aos comentários e fizesse uma nova pergunta, uma nova ponderação, diz assim, isso aqui não ficou claro para mim, eu gostaria que você me explicasse melhor, tá? Não tenha medo, não tenha vergonha. Isso é para isso que eu propus o canal, para a gente se desenvolver da melhor forma possível, sem nenhuma dúvida, tá bom? E é isso. Podcastzinho é rápido, né? Mas como prometido aí, vou entregar todas as sugestões dos senhores em forma de podcast. Tudo bem? Loner, brigadão aí pela sugestão, e espero ter contribuído de alguma forma para você, tá bom? Um abraço aí para todo mundo e até mais.